Olá, sétimo ano. Hoje estou aqui para dar um pouquinho de aula de história para vocês, tá? Isso mesmo, vocês ouviram, história. Hoje a gente vai falar um pouquinho daquele conteúdo da primeira unidade do livro de vocês, tá? Que vocês viram lá nas aulas presenciais, certo? Então hoje a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo que está presente nessa primeira unidade do livro, ok? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da Idade Média, certo? Então, esse período que vem depois da Antiguidade e antes da Idade Moderna, tá? Ele inicia com a queda do Império Romano e finaliza com a tomada de Constantinopla pelos turcos, certo? Então, é esse período aqui que nós vamos estudar. Ver quais são as suas principais características, forma de governo, tá? Tudo isso a gente vai ver. Sistema político e econômico também. Bom, a Idade Média ocorreu entre a Antiguidade e a Idade Moderna, como eu falei. Iniciou-se em 476, tá? E a partir da queda do Império Romano, e se estendeu até 1453, quando os turcos ocuparam a capital do Império Bizantino, tá? Que é uma parte lá também da Roma, certo? Bom, e como surgiu a Idade Média? Como eu falei para vocês, a partir da queda do Império Romano. E como houve essa queda? O que foi que aconteceu? Vamos saber um pouquinho disso? Bom, começou lá no século III, certo? A, com a crise do escravismo, tá? Como houve essa crise do escravismo, houve uma influência diretamente na economia daquela sociedade, tá? Então afetou diretamente a agricultura e o artesanato, porque eram os escravos que faziam esse trabalho braçal. A partir daí, dessa crise do escravismo que afetou a agricultura e o artesanato, teve a migração dos povos, certo? Teve essa migração da cidade para os campos, porque lá os donos das terras tiveram que afrouxar nas suas terras para que esses ex-escravos começassem a trabalhar e produzir também. Com essa migração, houve uma divisão de Roma, tá? A Roma ocidental e a Roma oriental, certo? Tá dando para entender, né? Diante desse processo de migração, o que foi que aconteceu? Também teve migração de outros povos que estavam para além da fronteira da Roma, tá? Outros povos começaram a chegar em Roma. Esses povos eram chamados de bárbaros, tá? E aí, essa migração inicialmente foi de forma passiva, tudo tranquilo. Só que esses povos bárbaros observaram uma fragilidade militar do Império Romano Ocidental. E assim eles começaram a perceber que ali eles poderiam tomar um certo território, eles poderiam invadir mesmo, derrubar esse império. Então eles começaram a fazer saques e também campanhas militares, e assim destruindo o, o conjunto militar do Império Romano Ocidental e tomando ou derrubando o Império Romano. E quem eram esses bárbaros? Bom, os bárbaros eram os povos que não partilhavam os costumes da Roma, tá? E, como eu falei, eles iniciaram a migração de forma passiva, depois viram uma fragilidade militar e começaram com essas campanhas e saques militares até vir a Roma, né? Vir a esse declínio, tá? Esse Império Romano. E a partir desse declínio começou a Idade Média, que pode ser dividida em dois períodos. A Idade Alta, Alta Idade Média, e Baixa Idade Média, onde cada uma vai ter características específicas de coisas que aconteceram ali. A Alta Idade Média ocorreu do século V
ao século X, as principais características deles foi a invasão desses povos bárbaros, a descentralização do poder, ou seja, antes tinha um imperador que tinha o total poder sobre aquela sociedade, e aí eles descentralizam o poder, e aí começa a consolidar o sistema chamado feudalismo, tá? Já a Baixa Idade Média ocorreu do século XI ao século XV e as suas principais características foi a crise do sistema feudal, o renascimento do comércio urbano, tá? A formação de estados nacionais e a chegada do sistema capitalista a partir da expansão marítima, tá? De comercialização, transporte de produtos, certo? Vimos que lá na Alta Idade Média, que é o primeiro período da Idade Média, né? Que é a alta, um sistema novo vai ser implantado ali naquela sociedade, que é chamado o feudalismo, tá? Que é as invasões acabou deslocando para as cidades para os campos, assim favoreceu a criação dos feudos, certo? E vocês sabem o que é feudo? Bom, feudo era toda propriedade produtiva, tá? Então toda propriedade que poderia produzir algo era chamada de feudo. E os donos dessa propriedade eram chamados de senhores feudais, tá? Então no feudalismo teve tudo isso, além do enfraquecimento do poder dos imperadores. E aí fortaleceu o poder dos nobres, tá? Os donos das terras, certo? E o feudalismo compreende um sistema político e econômico e também social que predominou a Europa Ocidental, tá? Onde a nobreza era a proprietária das terras e os servos trabalhavam em troca de proteção para esses nobres, certo? Então tinha dois termos que era muito falado na época, que eram os suceranos e os vassalos, tá? E a gente vai falar um pouquinho de como era essa relação entre os suceranos e os vassalos, tá? Era chamado um regime de vassalagem, onde os suceranos eram os senhores mais poderosos, eles juravam proteção, e os vassalos eram os feudos, que juravam fidelidade, ok? Então, era uma relação de um protege e o outro jura que vai ser fiel a ele. Então, quanto mais vassalos os suceranos tinham, mais poderosos eles iriam ser, ok? O feudo também era dividido, tá? Em partes. Tinha o manso senhorio, que era a maior parte do solo cultivável, e tudo que era cultivado nessa parte, chamado manso senhorio, era destinado ao senhor feudal, aos donos das terras, tá? Tinha o manso servil, que era uma parte da terra que era destinada à subsistência dos servos, ou seja, tudo que era produzido ia para aqueles servos, mas era uma pequena parte, e tinha as terras comunais, que era de uso coletivo, como os rios, os lagos, que eles tinham em comum, ok? Outra característica importantíssima nesse sistema era a organização social, tá? Como essa sociedade ela era formada. Então, a gente tem aqui uma pirâmidezinha e ela era formada basicamente por 4 camadas, tá? Isso era chamada de estamentos. Estamentos, cada camada dessa era estamento. Então, ela era formada, dividida em 4 estamentos, tá? O rei, o clero, tá? A nobreza e os servos. Bom, onde cada um desses estamentos, né, cada uma dessa classe, eles tinham um papel. Onde esses 3 primeiros, o rei, clero e nobreza, esses 3 primeiros, eles eram favorecidos, tá? Eles tinham mais privilégios em relação aos servos que não tinham nenhum tipo de privilégio. Essa
classe aqui, ou esse estamento, clero, era a igreja, tá? Era formado pela igreja. E a igreja teve um papel importantíssimo nesse sistema, tá? De sociedade. A igreja era a maior proprietária das terras da Europa. Os padres, eles eram encarregados dos pequenos distritos, que eram chamados de paróquias. As dioceses eram chefiadas por um bispo e as arquidioceses eram também lideradas por um arcebispo, tá? E era o único estamento alfabetizado, ou seja, todos que compunham o clero, né, a igreja, eles eram alfabetizados, eles tinham conhecimento. Os outros, a maioria, todos os outros eram analfabetos. Aqui agora a gente já entra um pouquinho na Baixa Idade Média, que é onde surge o renascimento urbano e comercial, que tem alguns fatores como o aumento do fluxo migratório dos feudos para a cidade, tá? Os feudos que estavam no campo, eles começam a migrar para a cidade entre 1150 e 1340. O desenvolvimento do artesanato urbano, o contato com os povos do Oriente e a reabertura dos portos europeus no mar Mediterrâneo foram algumas influências para esse renascimento urbano e comercial. A reabertura dos portos europeus no mar Mediterrâneo proporcionou, né, uma maior circulação de novos produtos, ou seja, foi um incentivo para o comércio, tá? Ali. E como teve um aumento de fluxo migratório dos feudos para as cidades, né? As cidades eram grandes, vamos supor, que tinha muralhas, tá? Realmente existiam várias muralhas ali, eram cercadas por essas muralhas, ou seja, faziam delas uma fortaleza e delimitava o que estava dentro, as cidades, o que estava fora eram os centros rurais, certo? Os campos. E foi assim que surgiu o renascimento urbano, onde dentro as cidades estavam se desenvolvendo através do comércio e fora tinha os campos, ok? E aí surge também as feiras, tá? As feiras eram grandes centros de desenvolvimento urbano que estava lá dentro da cidade, tá? Reunia-se tanto os grandes mercadores quanto os pequenos revendedores, os artesãos locais mesmo. E essas feiras duravam em torno de 30 a 40 dias. Isso mesmo. E aí surgiu uma nova classe chamada os burgueses. Os burgueses era o grupo composto pelos comerciantes, aquele povo que migrou para a cidade e ali fazia parte desse desenvolvimento comercial. Então eram os artesãos, os produtores, os comerciantes mesmo, os que estavam ali para venda e troca de mercadorias. Esses aqui são chamados burgueses, certo, minha gente? Vamos continuar. É muito válido lembrar também de alguns eventos que aconteceram, que eram chamadas cruzadas medievais. Muito importante, porque eles marcaram e tiveram uma grande influência lá nessa época, tá? Na Baixa Idade Média. Então, as cruzadas eram expedições militares organizadas pela igreja em direção à Terra Santa, tá? Então, eles se organizavam e era uma marcha em direção a essa Terra Santa. E o objetivo? Ele tinha como objetivo retomar o território sagrado e também retomar rotas comerciais de mercadorias orientais, com o intuito de garantir lucros, tá? Lucros financeiros em relação à comercialização de mercadorias orientais, ok? Lembrando que, quando a gente fala de cruzadas medievais, devemos lembrar que eram organizados pela igreja, tá? Então, não eram guerras militares, não. Eram expedições. Então, eles saíam em peregrinação, tá? Com um grupo de militares e em direção a essa Terra Santa, com os objetivos de retomar esse território e também de adquirir lucros financeiros com mercadorias orientais e descobrir novas rotas, tá? Para facilitar esse comércio também.
falando da igreja, tá? De iniciativas da igreja, também tem as universidades, tá? Foi a iniciativa do clero, que era formado pela igreja, tá? Onde os monges e os sacerdotes eram os professores. Era a igreja que determinava o que seria ensinado ali naquelas universidades e assim contribuíram para o desenvolvimento tanto científico, literário e intelectual daquela sociedade, tá? Lembrando que essa educação dessa universidade era oferecida para os que tinham posses, tá? Não era qualquer um que poderia ser ensinado nessa instituição, certo? E essas universidades tiveram todos esses contribuiu para esses desenvolvimentos, assim, que é muito importante para a construção de uma sociedade, ok? Tanto na Idade Média, perdão, na Idade Média, quanto hoje. O desenvolvimento científico, literário e intelectual é importantíssimo na sociedade, na construção e reestruturação de uma sociedade, certo? E essa universidade trouxe o renascimento cultural também, tá? Então, foi um processo que foi acontecendo na sociedade. Então, nesse renascimento cultural, foi um movimento que teve seu início lá na Itália, mas se estendeu por toda a Europa até o século XVI, onde os artistas, escritores, pensadores, entre outros, eles poderiam expressar em suas obras os valores, as ideias, a nova visão de mundo que eles tinham ali agora, tá? Porque esse desenvolvimento intelectual, literário, ele faz com que a gente tenha uma nova visão de mundo e eles também traziam a sua percepção diante da crise naquele período, tá? A crise medieval naquele período, que estava tudo isso acontecendo. Então, o renascimento cultural é um fator histórico, um movimento importantíssimo, tá? Quando a gente fala de conhecimento, tá? E a partir desses conhecimentos, né? Esses conhecimentos que foram adquiridos com a implementação de escolas, tá? Que foi passado tudinho, surgiram novas classes, tá? Não ficou só o clero, o rei, vem a nobreza e os servos, não. Surgiram as novas classes, que são os mercadores do comércio, operadores financeiros e os intelectuais, os estudiosos. Então, a sociedade não se resumia apenas àquele estamento mais. Então, foi surgindo outras formas de pensamento e outras novas classes com outras atuações diante daquela sociedade. E aí a gente chega na crise do feudalismo, tá? Essa crise começa a ter início com o desenvolvimento do comércio, tá? Com essa migração das pessoas do campo para a cidade, esse desenvolvimento comercial, as feiras, tá? A grande circulação de pessoas, de outros povos também, certo? E isso, esse desenvolvimento, fez o quê? O enfraquecimento feudal. Então, os senhores feudais foi enfraquecido, ok? Antes, lá no início, o feudalismo, quando ele se instalou, o os monarcas, né, os reis, eles foram enfraquecidos e não tinham autoridades sobre os senhores feudais. Só que agora é o inverso, nessa crise, o poder feudal foi enfraquecido e houve uma formação de monarquias nacionais europeias. Então começa a surgir os monarcas com uma nova forma de poder, tá? E esses monarcas eles firmaram aliança com a burguesia, porque a burguesia ela já estavam insatisfeitos. Eles exigiam ter um trânsito livre para circular suas mercadorias, vendê-las. E eles tinham, os senhores feudais ainda tinham um certo controle sobre isso, sobre a burguesia e os comerciantes. Então, assim surgiu os monarcas e eles firmaram essas alianças assim, e aí provocou o enfraquecimento do poder feudal, ou seja, dos senhores feudais, sobre o poder que eles tinham com eles, sobre eles, tá? Sobre os que migraram, sobre a burguesia, que é essa nova classe que surgiu, que eram os comerciantes, as pessoas que trabalhavam ali no desenvolvimento comercial. E outro fator importante foi a crise militar, já que o poder feudal foi enfraquecido
ele não tinha recursos financeiros suficientes para manter a base militar. Então, essa crise militar foi um fator também muito importante para essa crise, tá? Para o fim desse sistema. O crescimento rápido da população provocando escassez de alimentos. E isso também, o que foi que aconteceu? Muita gente migrou para os centros, para as cidades, tá? E provocou o quê? A escassez de alimentos. Porque quanto mais a população crescia, menos comida tinha para todos. E assim a crise só aumentava. Dessa forma, teve o endividamento dos camponeses, porque os camponeses eles precisavam se alimentar. E assim eles foram fazendo dívidas. De que forma? Por falta de alimento, muitos deles tiveram que vender suas terras por preços baixíssimos, tiveram que fazer empréstimos, outros tiveram que começar a procurar trabalho assalariado. Então, teve esse endividamento também desses camponeses e a fome também e as doenças, tá? Essa venda de terras de forma mais barata, o que foi que aconteceu? Alguns camponeses mais ricos, né, eles compraram essas terras mais baratas e aí começaram a produzir com essas terras mais baratas também. Dentre a fome e a doença teve um marco inédito, assim, que foi a peste negra, onde matou um terço daquela população, daquele continente ali. Era uma doença, uma infecção bacteriana, então naquela época não tinha tecnologia suficiente para esse tipo de tratamento ou para essa doença. Então, houve muitas mortes por causa dessa doença. E voltando a falar, né, das terras que foram vendidas mais baratas e tal, isso deu início ao capitalismo. Por quê? Os mais pobres perderam suas terras e foram procurar trabalhos assalariados, né? Isso que eles estavam endividados, passando fome. E os camponeses mais ricos, eles compraram essas terras baratas e começaram a produzir a lã e produtos têxteis para vender, certo? Então, assim, eles começaram a ser pequenos empresários, ok? E dessa forma, eles iniciaram o capitalismo. Outra característica é a centralização do poder monárquico, que surge aqui no finalzinho assim da Idade Média, certo? Então, a centralização desse poder e a burguesia são os únicos que começam agora a sofrer a questão dos impostos, a cobrança de impostos entre eles. Ok, minha gente? Sim, perdão. Não só os camponeses, tá? A burguesia, a classe burguesa, mas os camponeses também estavam sujeitos a sofrer a cobrança de impostos, certo? Então, essa centralização do poder monárquico surge aqui nesse finalzinho do sistema feudal, e agora essas duas classes, burgueses e camponeses, começam a ser cobrados entre delas, né, os impostos, tá? Entre os dois, porque os camponeses agora, eles produziam, eram pequenos empresários, e os burgueses eram a classe dos comerciantes, então eles teriam que pagar impostos. Bom, essa foi a nossa aula, tá? De hoje. Então foi um resumo de tudo que aconteceu aí na Idade Média, tá? Como a sociedade era em estamentos, quem eram os privilegiados, quem mandava, como surgiu essa crise. Então, tudo isso é um resumo, tá? Vocês podem ver na primeira unidade do livro de vocês, leiam, façam as atividades e qualquer dúvida, nos procurem, certo? Beijo e fiquem com Deus!